Alô, professor, eu vou fazer a última prova para vocês. Vamos lá. Então vamos nessa, pessoal. Qual é a ideia aqui da transformada Z? Até agora, né, a gente só trabalhou com transformadas, né? A gente começou falando sobre sinais. E lá na primeira aula, lá no início, a gente classificou os sinais, certo? Então tinha sinal de tempo discreto, tinha sinal de tempo contínuo, tá? A gente até agora trabalhou basicamente com sinais de tempo contínuo. Tá? Até fez alguns exercícios de tempo discreto, mas a maioria dos sinais que a gente trabalhou eram sinais de tempo contínuo, ok? E tem vários sinais que são de tempo discreto, tá? Então, por exemplo, se você pegar, e aliás, essa disciplina aqui é bem interessante, né? Para quem no futuro, essa disciplina não, esse assunto aqui, para quem depois no futuro quiser mexer com a parte de investimentos, etc., trabalhar com bolsa de valores, fazer robô, né? A gente chama de robô investidor, etc., é uma área bem promissora, né? Que tem muito engenheiro eletricista, porque justamente o cara tem que saber, por exemplo, sinais e sistemas, tem que saber tratamento de sinais em tempo discreto, tá? É bem uma coisa que vocês podem pensar em se aprofundar. Tem alguns colegas que foram para essa área, tem até alguns que fizeram robôs de investimento, tá? Que é basicamente um robô que fica olhando o quê? Ele fica vendo as séries temporais. O que é uma série temporal? Uma série, por exemplo, de tempo discreto, onde você tem os índices da Bolsa de Valores. Um índice pode ser o valor de uma determinada ação, ou pode ser o índice da Bolsa, propriamente dito. Pode ser o valor do dólar. Se vocês perceberem, todos isso que eu estou falando para vocês são sinais de tempo discreto, porque você até tem a ação variando durante o dia, né? Mas primeiro que ela não varia constantemente, ela fica, né? Ela varia constantemente. Não, ela fica um tempo, de repente vende mais, ela sobe um valor, fica mais um tempo, tá? Até pode começar a subir de maneira desordenada, mas isso aí é uma coisa muito rara de acontecer, tá? Então você consegue sempre discretizar, ok? Só para lembrar vocês, né? Tem vários sinais de tempo discreto e normalmente, né? Então vamos falar um pouquinho aqui da notação, tá? Notação. Que notação é essa que a gente vai usar, né? É aquela que vocês já viram, né? Você trabalhar com esse sistema aqui, ó, né? Aqui em vez de CT é N, tá? E um sinal de tempo discreto, normalmente você escreve ele, né? Você desenha ele assim como eu vou desenhar, ó. Primeiro, ele só existe, né, nos valores inteiros, né? Porque você está trabalhando com tempo discreto. Inteiros positivos ou negativos. A gente vai ver aqui que a gente vai trabalhar com sistemas de tempo discreto causais. Isso quer dizer o seguinte: eles só existem para valores positivos, tá? Ou zero, tá? O que é bem razoável, tá? O que é bem razoável. Aí você fala, mas o meu sistema não é causal, ele precisa usar valores do passado. Beleza, faz um shift no tempo, né, que você consegue tranquilamente trabalhar com um sistema causal, tá? Então, se você fosse representar, por exemplo, um determinado sistema, né, determinados valores, né, você poderia fazer assim, ó, porque é um ponto só, né? Ok? Um outro ponto aqui, um outro ponto aqui, um outro ponto aqui. Vamos botar aqui valores negativos também. Um outro ponto aqui, tá? Deixa eu voltar, né, pro desenho. Então aqui, ó, ficaria esses valores aqui, tá? Seriam esses pontos azuis aí, tá? Porém, isso acaba que você às vezes não consegue enxergar direito o valor, né? Detalhe, aqui eu estou usando até um valor também discreto na amplitude, mas isso não precisava ser necessariamente assim. Até vou até colocar um valor aqui que não é, só para ficar bem claro isso. Ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, vou botar um valor aqui, por exemplo, né? Então, não, tem que estar aqui no meio. Agora, se é sinal de tempo discreto, com certeza, né, na horizontal, todos os sinais serão números inteiros, sobre os valores serão números inteiros. Então, para não ficar uma coisa assim difícil de ver, qual é
o que é que a gente usa, né? Se vocês lembrarem, a gente faz assim, ó. Tá? A gente faz dessa forma, que aí fica mais fácil de enxergar, né, o sinal. Tá ok? Visualmente fica mais simples de vocês enxergarem. Entenderam isso? Já lembraram disso? Tá ok? Então isso é muito que a gente fala. A notação é essa que a gente vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, esse aqui seria uma série, né? Se a gente fosse escrever ela, a gente poderia dizer que x, vamos supor que isso aqui seja um x de n. Quando a gente trabalha com tempo discreto também, a gente usa colchete. Conchete não, né, Abel? Porra. Ih, o que eu fiz aqui? Deixa assim, tá bom. Ó. Colchete. Em vez de usar o parênteses, tá? Então, se eu quisesse escrever essa série, aliás, tem até alguns livros que usam essa anotação, eles colocam assim, ó, x de, quer dizer, essa anotação quase ninguém usa, né? X de menos 2, x de, ô cacete, eu apertei uma coisa errada aqui. Tá, aqui. Assim é melhor. X, é porque está muito pequeno o tamanho do negócio aqui. X de menos 2, deixa eu apagar aqui. Seria, vamos dizer aqui, menos 1. X de menos 1 seria 1. X de 0 seria 1 também. X de 1, 2, x de 2 menos 2, x de 3, aqui eu botei um valor, seria 0,5, por exemplo. Tá? Isso é uma sequência, né? Uma série, tá ok? Então a gente vai trabalhar com ela diferente, é um sinal de tempo discreto, em que eu defini ele pelos todos os valores que ele possui. Vamos supor que os outros valores fossem 0, assim, tipo aqui é 0, aqui é 0 e assim por diante, tá? Assim continua, tá? Isso aqui seria a sua série, tá? Notem que se eu quiser trabalhar só com sinais para n maior ou igual a 0, simplesmente, né, eu faria o quê? Eu não comecei a gravar, não, tá gravando, desculpe. Eu faria o seguinte, eu colocaria o x de 0 sendo menos 1 e assim por diante, tá? Era só fazer um shift aí no eixo que está em cima. Deixa eu colocar aqui colocar os valores, tá? E aqui meio, tá? Então isso aqui é uma sequência em tempo discreto, tá? Pode ser, por exemplo, os valores do dólar, pode ser, por exemplo, os valores de uma determinada ação e assim por diante, tá? E o que acontece com o tempo discreto? Funciona muito bem você trabalhar com tempo discreto quando você tem um computador do lado para poder fazer, né, o tratamento dessas informações, tá? Mas eu vou, por exemplo, agora dar um problema para vocês, que vocês vão ter uma dificuldade razoável, mesmo com o computador do lado, né, mesmo com a calculadora do lado, vocês teriam uma dificuldade razoável para fazer, vocês perderiam muito tempo. Com o computador não, mas com a calculadora, mesmo com a calculadora, vocês perderiam muito tempo. Lembram, vocês já ouviram falar dessa sequência assim, ó? Hein? Certo? Qual é o nome dela? Fibonacci. Certo? Tem um monte de coisa na natureza que segue a sequência de Fibonacci, etc e tal. Certo? Aí vamos supor que eu pergunte para vocês qual é o termo, por exemplo, número, sei lá, 55 da sequência de Fibonacci. Vocês vão ter trabalho. Vocês concordam que vocês vão ter trabalho? Vocês vão ter que ficar fazendo soma umas 50 vezes, digamos assim. Concordam comigo? Pois é. Você sabe que você consegue representar a sequência de Fibonacci usando a transformada Z?
E melhor, você consegue encontrar uma fórmula geral para a sequência de Fibonacci usando a transformada Z. Ou seja, uma coisa que depende apenas do N. Você encontra um F de N que vai ser um valor, por exemplo, elevado a N. E você consegue resolver, tá? É bem legal, tá? É bem legal. Tá? Vocês vão ver depois como é que funciona, tá? E não é só isso, eu poderia pedir outra coisa, eu podia pedir para vocês o seguinte, uma coisa que vai dar trabalho. Notem, se você tiver um computador, você faz esse Fibonacci em segundos, porque é uma programação simples, né? A n é igual a n-1 mais a n-2, alguma coisa assim, onde você colocaria o an-2 igual o a de menos 2 igual a 1, sei lá, o a de menos 1 igual a 1 também, que são as duas coisas, e o A0 seria a soma dos dois, que seria o 2, tá? Vocês poderiam fazer assim, tá? Mas uma outra coisa que daria problema para vocês, e aí vocês vão entender porque se usa muito isso no mercado financeiro. Vamos supor que você quer saber o valor do saldo de uma conta. E olha que eu vou fazer só um problema relativamente simples, hein? Com o juro constante. Mas vamos supor que você queira saber o valor de um saldo de uma conta, em que você faz o seguinte, você coloca um depósito inicial, né, um D0, que vale 100. Né? A cada 3 meses, né, você deposita, né, um valor que pode ser também constante, sei lá, seja os próprios R$100, um depósito de R$100. E não é só isso, né? Você tem, então, o que você vai ter? Você vai ter uma taxa, vamos supor que você também tem uma taxa de juros, só para simplificar, que seja uma taxa de juros de 100% ao mês. 100% ao mês é bom, né? Nem em pirâmide você tem isso, né? Mas 100% ao mês quer dizer o seguinte, que o saldo, né, no mês N mais 1 vai ser igual ao saldo no mês N, que multiplica por 2. Vocês concordam comigo? Que o saldo no mês N mais 1 vai ser o saldo no mês N anterior multiplicado por 2, certo? Que é os 100%. Legal? Só que o saldo no mês N mais 1 não vai ser só isso, né? Esse 2 aqui é a taxa de juros, taxa de agiota, taxa do agiota, tá? Ok? Mas não é isso, você também vai depositar de 3 em 3 meses um depósito no mês N, porque tem aqueles depósitos constantes. Notem, se eu pedir para vocês fazerem, por exemplo, qual é que vai ser o saldo daqui a 3 anos, vocês vão ter um trabalho razoável, galera. Vocês vão ter que encontrar o saldo, né, no primeiro mês, certo? Ok? Mas, por exemplo, no primeiro mês, o saldo seria 100, porque você não tinha nada no mês anterior, certo? Já no segundo mês vai ser o quê? Vai ser 100 vezes 2. No terceiro mês, né, vai ser 100 vezes o saldo anterior, né? Ok? Vezes 4, sei lá. Não, vezes 2, vezes 2, vezes 4, porque vai aumentando, né? No quarto mês, complica, porque além do saldo do mês anterior, você vai dobrar, você ainda tem que somar o quê? Os 100. Não sei se vocês estão entendendo. Isso dá um trabalho razoável, né? Então, a gente vai fazer um exercício assim, em que você vai conseguir descobrir, por exemplo, o saldo no mês qualquer, no mês N igual a 200, por exemplo, simplesmente fazendo uma conta, porque vai ser uma exponencial. Simples, tá? Simples, nem sempre tão simples, né? Mas você pode fazer isso, tá? Esse é um problema em que a gente vai usar a transformada Z. É assim que a gente analisa esses problemas. Notem, esse problema que eu acabei de fazer, você não consegue, às vezes, fazer no computador. Você consegue fazer? É claro que sim, né? No computador você faz tranquilamente. O problema é quando você precisa de alguma variável, uma coisa que você não tem um número. O computador teria que fazer uma manipulação simbólica para descobrir a coisa. E aí é que entra a transformada Z para nos dar essa forma de encontrar as coisas aqui. Ficou entendido? Tá? Antes de começar a transformada Z propriamente dita, vamos relembrar alguns sinais do tempo discreto, tá? Como assim? Como eu falei, né?
A gente vai trabalhar em tempo discreto. Então, vou falar de alguns sinais. Então, por exemplo, vocês lembram? Tem coisas no tempo discreto que são muito mais simples. Vocês lembram do impulso no tempo contínuo? O delta de t? Aquela função complicada que valia zero em todos os locais, né? E no tempo t igual a zero, é como se ela valesse infinito, né? Ela tende a infinito, certo? Mas a integral dessa função, né, em cima justamente daquele ponto que ela existe, dá 1. Lembra disso? No tempo contínuo, né, o impulso unitário é muito mais simples. Como assim é muito mais simples? É muito mais simples. N, delta de N em 0 vale 1. Oi? Tempo discreto. Tempo discreto. 0, 1. O que acontece em todos os valores que não são 0? Mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2. Todos os valores que não são 0 valem 0. Em 0 vale 1. Putz, muito mais fácil. Atenção, está definido em 0. Vale 1. Qual é a diferença com o tempo contínuo? É que em 0 ela não valia 1. A integral, né, valia 1. Né? Ok? Pô, legal. Como é que seria então a nossa... aí fica mais fácil de entender. Essa é bom definir dessa forma. Essa é definição. Isso não é uma forma de deduzir alguma coisa, né? Assim como o delta de t também é uma definição, tá? O que é o degrau unitário discreto? A gente chama de U de N. Assim como a gente tem um degrau unitário contínuo, que é o U de T, que é o U de N. Como é que vocês acham que é? N, U de N. Em 0 vai valer quanto? Não, em 0 vai valer 1. Né? Em 1. Em 2. Isso. Em 3. 1. E assim por diante. E aqui, em menos 1. Menos 2, menos 3. Bem fácil, certo? Você também pode ter, por exemplo, uma exponencial, né, discreta. A gente vai usar pra caramba. Como assim uma exponencial discreta? Vamos supor... exponencial discreta supondo maior do que 0, positiva. Maior ou igual a 0. E vamos supor também o A maior do que 0, do que 1, para crescer. Se o A for menor do que 1, ele vai decrescer, tá? Então seria uma coisa assim, ó. Isso aqui, na verdade, vai ser um A elevado a N vezes um U de N. Por que vezes o U de N? Para garantir que esse A elevado a N só existe para valores maiores ou iguais a 0, certo? E o U de N só existe para valor maior ou igual a 0, tá? Toda vez que você multiplica uma sequência qualquer, ou por U de N ou por U de T, um sinal qualquer, pode ser um sinal discreto no tempo, que é uma sequência, ou um sinal contínuo no tempo, que é um sinal qualquer. Se você multiplicar por U de T ou U de N, o que você faz? Você transforma aquele sinal em um sinal causal, né? Porque ele só vai existir para tempos positivos, certo? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Se você tiver isso aqui, ó, A elevado a 0 é 1, certo? Ok? A elevado a 0 é 1, então começa aqui em 1. Sendo A, tanto faz você ter um A maior do que 1 ou A entre 0 e 1, também não tem problema, vai ser 1. A diferença é que quando você pegar, por exemplo, vamos supor que fosse mais ou menos uma coisa assim, ó.
né? A diferença é que aqui vai sendo crescente, tá? Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e assim por diante, tá? Aqui, ó, aqui vale 1, aqui vale A, aqui vale A ao quadrado e assim por diante. Tá legal? Tá? Essa seria a nossa sequência, tá? Exponencial discreta positiva, tá? Positiva porque ela é sempre maior ou igual a zero, né? Quando eu falo positivo aí, no caso é para valores positivos, para valores de n positivos, vou botar assim, tá? Maior ou igual a zero, ok? Beleza, então esses aqui são exemplos só para a gente relembrar, a gente vai precisar deles daqui a pouco, tá? Por isso que eu coloquei aqui antes, para vocês não terem que ficar lembrando na hora que eu vou trabalhar, certo? Então, por exemplo, ó, olha que coisa interessante, né? Vocês lembram que quando você pegava, você tem aqui, vamos supor que você tenha esse sinal aqui, ó. O U de N. E vou facilitar a vida de vocês. Isso aqui é o U de N. 0, 1, 2, 3, 4. Ok. Agora eu vou facilitar a vida de vocês. Para vocês poderem responder mais rápido. O que é isso aqui? Exatamente, o de n menos 1. Não está difícil aí. Tá? Ok? Isso aqui é o U de n menos 1. Certo? Por quê? Porque eu desloquei o U de n para a direita uma unidade. Certo? Ok? Agora vocês conseguem, olhando esses dois caras aqui, me dizer quem é o delta de n, por exemplo, esses dois caras aqui? É o de n menos 1 menos o de n. Ao contrário. É o de n menos o de n menos 1, certo? O de n menos o de n menos 1. Vocês vão ver que... E vocês lembram o que era o delta de t? Além de ser aquele sinal, a gente podia definir ele de outra maneira. Vocês lembram como é que era? Tinha uma outra definição do delta de t. Quando é que aparecem os deltas? Vocês sabem disso. Quando é que aparecem os deltas, por exemplo? Quando a gente vai lá em transformada de Fourier, a gente pega um sinal lá que está desenhado. Quando a gente deriva um degrau. Exatamente, quando a gente deriva um degrau. Ok? Ok? Quando a gente deriva um degrau. Vocês notem que, na verdade, o que a gente chama isso aqui é uma diferença, não é? Ok? No caso do contínuo no tempo, é uma derivada. Quando você tem diferenças, né? Quando você tem diferenças no tempo contínuo, você tem o equivalente a uma derivada. Tá? Se for um nível de diferença, n menos 1, é uma derivada primeira. Se você tiver dois caras, né, você tem uma derivada segunda, entre aspas, né, porque não é uma derivada, é uma diferença. Então, vocês lembram que vocês podem usar a transformada de Laplace, né, e transformada de Fourier para calcular, para resolver equações diferenciais? Pois bem, para que serve a transformada Z? Para resolver equações de diferenças ou de somas, tá? Porque quando você faz a diferença, você tem uma derivada. Quando você faz uma soma, você tem uma integral. Quando você está trabalhando em tempo discreto, né? Porque ao contrário, né? É uma integral. Tá legal? Bem legal isso. Vocês vão ver que isso é bem legal. Ok? Isso é bem legal, né? Porque é isso que vai fazer
isso que vai dar a utilidade da nossa transformada Z. É para isso que você tem a transformada Z, para transformar, né, as equações de diferenças em umas equações algébricas. Lembram lá da expansão em frações parciais que tinha, né, tem transformada de Fourier e também tem transformada de Laplace. A gente usou mais em Laplace. Em Fourier nem caiu na prova, mas tinha na lista de exercícios. Tanto é que o cara lá botava lá, de vez em quando, S igual a J ômega lá na lista. Por quê? Para ele poder expandir aquilo, porque ele também quer encontrar aqueles termos. A mais J ômega, B mais J ômega, C mais J ômega, porque esses termos vão transformar o quê? Vai transformar no E elevado. Estão lembrando disso? Estão lembrando não, mas tudo bem. Já esqueceram tudo. Então. Não tinha lá o S mais A, S mais B, que dá E elevado a menos AS, né? E assim por diante. Não é isso que a gente tinha? Aqui a gente vai ter esse tipo também de coisa. Vai ter uma coisa parecida com isso em transformada Z. Tá? Então, uma das coisas que você usa a transformada Z é justamente encontrar uma maneira de calcular, de resolver essas equações de diferenças sem precisar usar o computador, sem usar o que eu acabei de falar aqui, a parte interativa, né? Você pegar uma calculadora, porque na prova eu não vou pedir para vocês me darem o valor da terceira ou da quarta interação, qualquer um vai fazer isso na mão, mas eu posso pedir o valor da 20ª, qual é o 20º termo da sequência. Se você fizer na mão, você vai perder, sei lá, meia hora para fazer aquelas contas todas, certo? Fora o fato que você pode errar, né? Se você fizer usando a técnica da transformada Z, você vai ter uma fórmula geral. Eu posso pedir o 20º, eu posso pedir, né? Aí o cara fala, letra A, encontre o 20º termo, letra B, encontre o 50º, o cara quase chora, né? Porque, né, ele fez tudo interativamente, demorou meia hora para fazer a letra A. Letra B ele vai demorar 3 horas, entendeu? Porque a dificuldade, se você quiser fazer de forma interativa, é que é exponencial, né? A coisa vai piorando de maneira exponencial, a conta fica cada vez mais complicada. Só vocês lembrarem o problema aqui dos juros, que eu acabei de falar para vocês, juros com depósito, né? Uma coisa eu pedi o depósito daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, quanto é que vai ter na minha conta? O cara faz uma conta rapidinho, tá? E daqui a 1 ano já vai dar mais trabalho. E daqui a 5 anos, vai dar muito trabalho. Mas tem calculadora que faz isso. Justamente alguém, engenheiro, foi lá, usou transformada Z, fez algum método para poder ele resolver esse problema, tá ok? Ou fez um programa, tá certo? Como o computador é rápido, tudo bem, ele resolve o programa rapidamente. Ficou entendido isso? Legal? Então vamos lá ver, né, o que é a tal da transformada Z. Tá? Então, a definição dela, né? É uma transformação aplicada a sinais de tempo discreto, né, para o domínio da variável complexa Z. Como assim a variável complexa Z? Lembra que a gente tinha lá na transformada de Laplace o S? Peraí que ficou... rapaz. Atenção, Maringá! O carro do ovo aí! Não? É o Circos Máximos! O cara veio dentro da UEM fazer propaganda. Caralho. É o avião? Caralho? Porra, ficou gravado aqui o meu caralho. Não vou poder publicar no YouTube que vai me desmonetizar. Né? É mesmo? Porra, caramba, eu não vi isso não, hein? Vamos lá. Olha só, você lembra da transformada de Laplace? Lembra que tinha o S, que era um sigma mais J ômega, que era uma variável complexa, né? A gente não fazia isso? Pois bem, a variável complexa está de volta, só que agora ela é Z. Tá ok? Mas é uma variável complexa, a gente poderia escrever que é um A mais JB. É que a gente normalmente, no caso do Z, a gente diz que a gente trabalha normalmente com um módulo de Z e ângulo θ, quer dizer, variável complexa da forma polar, digamos assim, tá? É que vocês vão ver que aparece muito isso, tá ok? E é por isso, né, que o que você vai fazer aqui, que é a transformada Z, na hora de você fazer a transformada direta,
né? É fácil fazer. Por quê? Porque aqui a definição da transformada direta transformada Z direta. Se tiver Z, né, de uma sequência f de n, a gente chama de f grande de Z, né, com parênteses mesmo. Por quê? Porque agora não é mais discreto. Z é uma variável contínua, então não tem mais o colchete. O colchete só estava na parte esquerda porque você está trabalhando com uma transformada discreta, tá? Uma sequência, uma série discreta, tá? O f de Z é um f grande, então é que nem Laplace, lembra? A transformada, a letra é grande e o Z fica entre parênteses porque é uma variável contínua, tá? E, além de ser uma variável contínua, é uma variável contínua complexa. Lembra? Em transformada de Laplace saía do tempo e ia para o plano, certo? Tanto que a transformada inversa era difícil de fazer, porque dava uma integral no plano, a gente nunca usava, a gente só usava a tabela, não é isso? Vai ser a mesma coisa para fazer a transformada inversa aqui na nossa transformada Z, porque você vai sair do tempo, só que agora é um tempo contínuo, certo? E vai para o plano também, tá? A transformada é chamada f de Z e a definição é essa aqui, ó, somatório de n igual a zero até infinito. Por que n igual a zero até infinito? Porque são todos os valores da variável n positivos, né, maiores ou iguais a zero. Por isso que eu falo que a gente vai trabalhar com sequências que são sequências causais, porque não faz sentido eu usar a transformada Z numa sequência não causal. Eu até posso usar, mas eu vou estar perdendo elementos, vocês concordam? Eu vou estar perdendo valores, porque o f de menos 1 pode existir, mas na hora de eu fazer o somatório não vai aparecer, porque você não vai usar o f de menos 1, você vai usar o f de 0, o de 1, o de 2, o de menos 1, o de menos 2 seria de n igual a menos infinito até mais infinito. Pô, então só serve para sequência causal ou não? Só deve ser utilizado em sequência causal. E se tiver uma sequência não causal? Aí você pode usar a transformada Z bilateral. Não tinha transformada de Laplace bilateral também? A gente só falou uma vez? Aqui a gente também só vai falar uma vez. A gente só vai... Por quê? Porque os problemas de transformada Z, normalmente, 99% deles começam em zero. E se não começarem em zero, a gente pode fazer deslocamentos para fazerem eles começarem em zero. Certo? Aquele negócio. Quando o sistema não é causal, você pode transformar num sistema o quê? Causal. Tá? Só puxar para cá. A gente fazia isso lá em sinais, primeiro bimestre. Sinais 1. Tá? Beleza. Aí você pega o valor da sequência em todos os n's e multiplica por z elevado a menos n. Quando n igual a zero, você vai pegar o valor da sequência, que é o f de zero, e vai multiplicar por z elevado a menos zero. Z elevado a menos zero é z elevado a zero. Z elevado a zero é 1. Então, o primeiro termo, digamos assim, em z, isso aqui é um somatório. O primeiro termo da sequência vai ser o quê? Vai ser o f de zero. O segundo termo da sequência, eu vou até escrever aqui, ó, vai ser f de zero vezes z elevado a menos zero. Isso aqui vai ser o próprio f de zero. O segundo termo, f de 1 vezes z elevado a menos 1. E assim por diante. Quem vai ser o terceiro termo? F de 2, z elevado a menos 2. Certo? Pô, então isso aqui é um polinômio em z. É um polinômio em z. E ele é infinito? Se a sequência for infinita, é. É um polinômio infinito. Só que é um somatório, não é? É um somatório. Então, de repente, esse polinômio infinito ele pode convergir para um determinado lugar. Por exemplo, pode chegar num ponto, né, em que o z, né, isso aqui quem é? Isso aqui é o f de z, né? Pode chegar num ponto em que você, cada vez mais que você soma, não altera nada, porque simplesmente você vai ter um valor que tende a zero. Então, essa somatória aqui ele pode ser um somatório que converge, certo? Então, você pode ter um valor, né, da transformada Z que converge. E aí você pode ter um valor fixo para esse montante, certo? É que nem você pegar uma soma, né, de uma
PA de razão decrescente, né? Você sabe que vai ter lá um valor, até o enésimo valor, né? Você sabe que depois ela vai tender a zero e assim por diante, tá? Ok? Bacana. Então essa é a definição. Notem que você vai ter então um negócio complicado, vai dar um valor constante, mais uma constante vezes E menos 1, mais uma constante vezes E menos 2, etc. Tá? Mas pode convergir isso, a gente vai ver isso. Né? Não precisa... É que nem transformar de Laplace também. Né? Transformar de Laplace, você usava uma coisa para você ter um valor daquela integral, não é isso? Era a região de convergência, certo? Então aquele termo região de convergência também vai aparecer aonde? Também vai aparecer na transformada Z. Só que na transformada de Laplace, o que a gente fazia para não ter que se preocupar com a região de convergência? A gente usava a transformada de Laplace unilateral. Não é isso que a gente fazia? Era unilateral. Porque se a gente fosse usar a bilateral, aí você podia ter uma sequência assim, uma sequência assim, que as transformadas eram iguais, certo? Um E elevado dava igual, só que você só descobria que era uma sequência, que era outra sequência, através da região de convergência. Tá? Aqui é a mesma coisa, só que o que a gente vai fazer? A gente não vai usar também transformada bilateral, por isso que a gente faz com que vai usar sempre em sequências do quê? Causais, na maioria das vezes, para poder fazer a transformada inversa e não ter que se preocupar com região de convergência. Mas a gente vai falar sobre região de convergência já já, ok? Já já. Eu vou fazer a transformada Z já já aqui para a gente poder trabalhar em cima disso, tá? Notem que a transformada Z inversa, olha aqui a definição, eu nem sei de cor, ó, é 1 sobre J 2π, estão vendo? Integral num percurso fechado dentro do plano de f de z, z elevado, aliás, está até errado isso aqui, né? Isso aqui não é z elevado a k menos 1, isso aqui é o f de k, né? Aí vale, porque se você integra um f de z dz, só vai sobrar quem? Só vai sobrar, né, o valor, né, do k. Vocês concordam comigo ali? Que é a única coisa que não depende de z ali, certo? Então é um f de k, está errado aqui, certo? E aí seria, para cada k você calcula o valor de um termo da sequência, né? Então não é assim que a gente vai fazer, tá legal? Antes de falar de propriedades, etc., vamos fazer a transformada z aqui. Eu vou pegar aqui, ó, uma transformada z. Vamos fazer de pelo menos uma delas, tá? Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer a transformada z do que a gente chama de sequência geométrica, tá? Sequência geométrica qual é? É essa que está definida aqui, ó. F de n vale 0 para qualquer valor negativo, então para ser uma sequência causal, né? E vale a elevado a n para qualquer n maior ou igual a 0, tá? Então, como é que seria essa sequência? Vamos supor, aqui é independente do a, né? Vamos pegar um a aqui positivo para a gente entender como é que funciona isso, tá? Poderia ser um a negativo. A diferença do a negativo aqui é que no a negativo, o que acontece? Você vai ter uma sequência decrescente, né? Porque cada vez, né, o a elevado a n, né? Quando você tiver um n muito grande, vai ser uma coisa muito pequenininha, certo? Vai tender a 0. Já com a negativo, a positivo não. A maior do que 1 e a menor do que 1, desculpe. A maior do que 1 vai sempre crescer, a menor do que 1 vai sempre decrescer, tá? Então, a gente já desenhou uma coisa parecida ali em cima. Vou colocar de novo. Uma coisa mais ou menos assim, né? Aqui você vai ter um valor 0, né? Isso aqui é o a elevado a n. U de n, né? Aí você vai ter um cara aqui assim, por exemplo, depois um cara assim, mais acima e assim por diante, tá? Uma coisa meio curvada assim, tá? 1, 2, 3 e assim por diante, tá? Beleza, vamos pegar agora e vamos fazer o seguinte, vamos pegar a definição de transformada z e vamos tentar calcular a transformada z desse cara, tá? Então vamos lá, transformada z, né? De a elevado a n, u de n.
tá? Ok? Como é que fica isso? Vamos lá. Pela definição, isso aqui vai ser o quê? Somatório de n igual a 0 até infinito, de a elevado a n, o de n, z elevado a menos n. Certo? Já acabou? Não. São 10 para 5. Oi? 10 para 5. 10 pras? Falta 15 para as 11. Sim. Aí não vai ficar acabado. Pois é, exatamente isso que eu estou falando. Curso Várzea. Não, curso Várzea não. Às vezes quando também termina cedo. É que o professor é muito eficiente, então ele deu a aula no tempo que precisa. Ele desiste essa fase, não vai entender. Então olha só, vocês concordam que é isso, não é? Se a gente fosse escrever, seria isso aqui, ó. Presta atenção, seria... aqui, desculpa, aqui é 1, né? Seria o quê? Seria 1 vezes, né? Vezes z elevado a menos 0, mais a vezes z elevado a menos 1, né? Mais, deixa eu colocar mais aqui, peraí. Mais, nota que você podia ter escrito assim, ó, mais a elevado ao quadrado z elevado a menos 2, mais e assim por diante, tudo bem? Só estou escrevendo, como é um somatório infinito, continua, legal? Eu poderia escrever assim, ó, a elevado a 0, z elevado a menos 0, mais a elevado a 1, z elevado a menos 1, mais a elevado a 2, z elevado a menos 2, mais a elevado a 3, z elevado a menos 3, mais e assim por diante. Só que esse cara aqui sempre vai ser 1, né? Por quê? Porque o a elevado a 0 vai ser sempre 1 e o z elevado a 0 vai ser sempre 1, tá? Eu poderia escrever isso aqui assim, ó, a mais a z elevado a menos 1 elevado a 1, mais a z elevado a menos 1 elevado a 2, mais a z elevado a menos 1 elevado a 3, mais... Continua. Concordam comigo? Primeiro termo é 1, né? Desculpa. Falei A, mas é 1. Desculpe. Claro, é 1. É 1. 1. Beleza? Tá? Isso quem é? Isso é o meu f de z, né? Minha transformada z. Legal? Ok? Bom, agora vamos fazer o seguinte. E vai somando indefinidamente, certo? Aí vamos fazer uma coisa que vocês aprenderam, devem ter aprendido, né? Mas, eu não sei, mas devem ter aprendido lá no ensino médio, né? Olha só, presta atenção, Eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por a elevado a z menos 1, certo? E, melhor dizendo, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Na verdade, eu vou chamar... Agora eu vou criar uma sequência que é finita. Como assim? Deixa eu ver como é que ele usa. Ele vai até K menos 1, beleza. São K termos. Legal. Então, vou chegar e criar uma sequência finita agora. Eu podia fazer isso sem precisar olhar o que estava ali, só para manter igual o que estava escrito, viu, pessoal? Tá? Então, vou pegar um f de K aqui, de Z, que são os K primeiros termos dessa sequência, a soma dos K primeiros termos da sequência. Então, na verdade, é um somatório, é como se fosse a transformada Z de n igual a 0 até K menos 1. Por que de n igual a 0 até K menos 1? Né? Porque são K termos, né? De 0 até K menos 1 são K, lembra? De 0 até... Quantos termos vão de 0 até 9? São 10, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10 que eu estou falando na mão, tá? Então, ó, vai ser o A elevado a N, Z elevado a N, menos N,
certo? O que vai dar aqui? Vai dar 1 mais AZ a menos 1 a 1 mais AZ a menos 1 a 2 mais AZ a menos 1 elevado a K menos 1, certo? Ok? Legal? Quem é a transformada Z, né? Que é o Z de A elevado a N ou de N? A gente pode dizer que é o limite quando K tende a infinito de f K de Z. Concorda comigo? Se você pegar... Porque a transformada Z é a soma infinita. A transformada FK de Z, né, o que a gente acabou de mostrar, o FK de Z, que é o que a gente escreveu ali em cima, ela não é infinita, ela vai até K, onde K é um número finito. Mas se você fizer o K tender a infinito, você tem que um é igual ao outro. Concorda comigo? Isso aqui é igual ao F de Z. Tá legal? Isso a gente vai usar daqui a pouco, ainda não vai usar agora. Mas vocês concordam que é? Legal? Beleza, vamos pegar o FK de Z. Vamos escrever ele. Vai ser 1 mais AZ elevado a menos 1 elevado a 1 mais AZ elevado a menos 1 elevado a 2 mais AZ elevado a menos 1 elevado a K menos 1. Certo? Ok? Tudo bem? Ok. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar e vamos multiplicar esse cara por AZ elevado a menos 1. Tá? Nota, eu podia até escrever isso aqui de maneira AZ elevado a menos 1, podia botar A sobre Z, A sobre Z, A sobre Z. Não tinha problema nenhum, tá? Só estou fazendo isso para manter a notação que a maioria dos livros escreve, tá? Se eu multiplicar isso aqui desse lado por isso, eu até vou mudar de cor para ficar fácil de ver, tá? Né? Se eu multiplicar isso aqui por AZ, né? Eu vou ter que multiplicar todo mundo aqui por quem? Isso aqui é multiplicar, tá? Não é x, né? É multiplicar, certo? Ok? O que vai acontecer? Desse lado vai estar escrito assim, vai ficar um AZ elevado a menos 1 FK de Z vai ser igual a quanto? Vai ficar AZ elevado a menos 1 mais AZ elevado a menos 1 ao quadrado mais AZ elevado a menos 1 ao cubo mais AZ elevado a menos 1 elevado a K. Concorda? Não é isso? Não é exatamente isso? Sim ou não? Beleza, tá? Agora presta atenção. Ó, se você fizer esse cara aqui e esse cara aqui, você fizer a subtração, você pode escrever o seguinte, ó, que AZ elevado a menos 1 FK de Z menos o FK de Z, esse termo menos esse termo, vai ser o quê? Notem que esse termo vai cortar com esse termo vai cortar com esse termo vai cortar com esse. Esse termo aqui vai ter um AZ elevado a menos 1, que multiplica K menos 1, vai cortar com esse. E vai sobrar só quem? Vai sobrar AZ elevado a menos 1 elevado a K, certo? Menos 1. Concordam comigo? Não é? Certo? Legal. Agora eu vou fazer o seguinte, vou colocar o F de K em evidência. FK de Z. E aí vai ficar o quê? Desse lado vai ficar AZ elevado a menos 1, menos 1. E desse lado vai ficar AZ elevado a menos 1 elevado a K, menos 1. E agora eu vou deixar só FK de Z. Isso vai dar AZ elevado a menos 1 elevado a K menos 1 sobre AZ elevado a menos 1 menos 1. Concordam comigo? Esse é o meu FK de Z, certo?
Esse é o meu FK de Z, tá? Mas a gente sabe que limite, quando K tende a infinito de FK de Z, é igual a F de Z, que é a transformada que eu queria. Ok? Concordam comigo? O limite, quando K tende a infinito de FK de Z, é igual a FK de Z. Tá? O que vai acontecer? Se esse limite existir, vai ser igual a FK de Z. Né? O que vai acontecer se K tender a infinito nesse cara aqui? O único termo que tem K é o AZ elevado a menos 1, não é? Se esse se AZ elevado a menos 1 for menor do que 1, né? FK de Z converge. E vale. O que vai acontecer? Se o AZ elevado a menos 1 é menor do que 1, AZ elevado a menos 1 menor do que 1 elevado a K, que tende a infinito, vale quanto? Vale 0. Vale 0. Certo? Porém, se AZ elevado a menos 1 for maior do que 1, né? Ok? Se AZ elevado a menos 1 for maior do que 1, FK de Z não converge. Concordam comigo? Dá um valor infinito. Certo? Não vai dar um valor infinito? Vai. 2, por exemplo. FK de Z, né? Se o AZ elevado a menos 1 for igual a 2, por exemplo. Certo? Ok? Então, o que vai acontecer? No caso, se você tiver essa coisa, você não vai ter uma transformada Z, porque essa soma não existe. Então, existe uma região de convergência. Né? A região de convergência é AZ elevado a menos 1, né? Menor do que 1. Tá ok? Essa é a região de convergência. Se isso acontecer, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter isso aqui, nesse caso, né? Neste caso. Este caso. FK de Z é igual a F de Z, que é igual a 0 menos 1 sobre 1 não, sobre AZ elevado a menos 1, menos 1. Né? Eu posso escrever isso de outra maneira, eu posso escrever multiplicando por menos 1 dos dois lados, em cima e embaixo, né? Dos dois lados, em cima e embaixo, eu posso escrever com isso aqui, 1 menos AZ elevado a menos 1, certo? E ainda posso escrever diferente, eu posso escrever com 1 sobre 1 menos A sobre Z, né? E multiplicando por Z em cima e embaixo, não, só para ficar fácil de vocês enxergarem, vai ficar Z sobre Z menos A. Então, F, né, de Z vai ser Z sobre Z menos A, né? Se AZ a menos 1 for menor do que 1, certo? Professor, eu não entendi porque quando é menor do que 1 converge, menor do que 1... Maior do que 1, coloca K igual a infinito. 2 elevado a infinito menos 1, quanto é que vai valer isso? Infinito. Então você não vai ter. Mas se você tem um K menor, se você tiver o AZ elevado a menos 1 menor do que 1, vai convergir. 0,99999 elevado a menos a K, né? Mesmo que seja 0,999, não interessa. Vai dar quanto? Vai dar 0, na verdade. Né? 0,999 elevado, desde que seja menor do que 1, vai dar 0. Tá? Porque é infinito às vezes. Você sempre consegue, né? Se você botar... mas em cima... Né? Quem é 0,99999? É 99999 dividido, né, por 10, né? Concorda comigo? Você vai ter sempre, como é infinitos zeros, você sempre vai ter infinitos zeros a mais na vírgula. Você está entendendo? Então vai tender a 0. Pensa bem. Cálculo, galera. Cálculo é no limite, certo? É no limite. Exatamente. Vocês pensam que não serve para nada, né? Mas entenderam aqui? Tá? Na verdade,
O correto é falar isso aqui, ó, que módulo de AZ menos 1 é menor do que 1, né? Porque, na verdade, AZ menos 1 é um número o quê? Complexo. Né? Então, o certo é falar isso. Tá? E quanto é que vai F dizer? Não converge, Sérgio, não converge, ou seja, não existe. Cara, isso é do avião. Que coisa bem feita. Né? É mesmo o avião aí, ó. AZ menos 1, né? Maior do que 1, tá? Não converge. Entenderam o que eu estou falando? Então, qual é a transformada Z de A elevado a N U de N? Ela vai ser Z sobre Z menos A se AZ menos 1 é menor do que 1. Ou melhor dizendo, se... Notem que esse A pode ser qualquer. Eu não falei que era um A. Esse A eu não falei que era. Eu só falei que eu usei o número real, mas podia ser um número complexo também. Tá? Notem. Isso aqui vai ser o quê? Você pode escrever assim, ó, módulo de A sobre Z menor do que 1. Você pode simplesmente escrever o quê? Que módulo de A é menor do que módulo de Z. Ou módulo de Z é maior do que módulo de A. E o que é isso aqui? Tanto faz, né? Só invertir. Né? Calma, já está chegando lá. Está chegando. Né? Ok? O que quer dizer isso? Isso quer dizer o seguinte, se a gente for pensar no plano complexo, é o plano Z. Né? Lembra que quando a gente tinha o plano S, as regiões de convergência eram normalmente assim, ó, era aqui um sigma, né? E você tinha essa região de convergência. Se a parte real for menor do que sigma, se for maior, né? Eram planos normalmente de convergência. No caso da transformada Z, a região de convergência aqui é A, por exemplo, né? Um complexo de módulo A, tem uma circunferência em volta dele, concorda comigo? São infinitos complexos que ficam dentro desse círculo. A região de convergência vai ser essa aqui, ó. Tá? Não se preocupem muito com isso. Transformada Z importante isso aqui, pessoal, que eu estou ensinando para vocês, transformada Z, sequências, regiões de convergência, etc., é o primeiro capítulo que vocês vão aprender quando vocês forem fazer um mestrado ou doutorado na área de processamento digital de sinais, que não se fala mais sobre processamento digital de sinais, se fala processamento de sinais em tempo discreto. É a primeira coisa que vocês vão aprender, tá? É justamente isso. Por quê? Porque você tem que passar tudo para o campo do discreto, que você vai usar computador para fazer o processamento, tá? Então tem que aprender isso. Viram como é que a gente calculou nossa transformada Z? Né? Essa deu uma sequência o quê? Da sequência, a gente calculou da sequência A elevado a N, U de N. Né? Deu quanto? Deu Z sobre Z menos A, certo? Tem a região de convergência? Tem, mas esquece, não precisa se preocupar com isso. Se você ficou trabalhando com nem Laplace, não precisa se preocupar com isso. Então, se eu falo qual é a transformada inversa, né? Peraí, F não. Rapidinho, para a gente finalizar. Qual é a transformada inversa? Z a menos 1 de Z sobre Z menos A. Qual é a transformada inversa? A N U de N, exatamente. A N U de N, exatamente. Né? Tá ok? A N U de N, tá? Aí eu pergunto para vocês, qual é a transformada Z de U de N? Sigma de N. Vai? Só do U de N. Z, não é? Quase, tá indo. Vai, não é 1. A transformada Z de delta de N é 1. É Z. Não, pô, pensa bem. Quem é U de N? Olha o A elevado a N U de N. Não é tão fácil, mas vamos lá. Quem é A elevado a N U de N? A Z elevado a N próximo. Z por Z menos 1. Isso! Porque A elevado a N U de N, se 1 for A, concorda comigo? Isso aqui é o próprio U de N, concorda comigo? 1 elevado a 1, 1 elevado a 2, 1 elevado a 3, não vai dar sempre 1? Então a transformada Z de U de N é Z sobre Z menos 1. Perfeito. Viu? Demoraram muito para falar. Estou brincando. Vocês entenderam? Tá? A gente já viu a transformada Z de um cara, que é o A elevado a N, e agora a gente calculou de 1. Notem, a gente pode depois fazer as transformadas Z de várias outras sequências sem fazer o que a gente acabou de fazer aqui. A gente pode usar só as propriedades e chegar lá.
tá? Mas a gente já conseguiu fazer. Qual é a transformada Z, para variar, né? Qual é a transformada Z de delta de N? Ô, professor, manda a barra aqui pra gente conversar. Hein? Essa é 1. Lembra, toda a transformada Z que a gente fez, todas as transformadas que a gente fez, quando pegava o delta, dava 1. Lembra? Transformada de Laplace dava 1, transformada de Fourier dava 1, e a transformada Z também dá 1. E essa é fácil, é só você substituir na fórmula. Porque delta de 0 é 1. Vezes Z elevado a menos 0, que é 1, dá 1. Todos os outros termos são o quê? São 0, porque delta de 1 é 0, delta de 2 é 0, delta de 3 é 0 e assim por diante. Certo? Então vai dar 1. Essa é fácil ver. Tá ok? Essa é fácil ver. Mas a gente pode usar, por exemplo, também propriedades. Né? A gente vai ver como é que funciona isso. Legal? Tá. Não, propriedade só na aula que vem. Tá? Mas entenderam como é que faz? Vocês entenderam como é que a gente calculou a transformada Z? É óbvio que a gente não vai fazer isso. A gente vai fazer usando propriedade, a gente vai fazer usando... Algumas a gente pode usar usando somatório? Pode. Por exemplo, qual é a transformada Z disso aqui, ó? Aí tem um valor aqui em 0, aí depois pula 1, 2, 3, pega outro valor, 1, 2, 3, pega outro valor e assim por diante. Né? Aqui não é 1, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode fazer uma conta e chegar lá, fazer a conta parecida com como a gente fez no anterior, entendeu? Porém, tem maneira de encontrar isso aqui, né? E isso é útil para a gente. Isso aqui, por exemplo, pode ser a sequência de depósitos trimestral, né? Trimestral é primeiro, depois 1, 2, terceiro, depois 3, 4, entendeu? Legal? Então vocês vão ver que é interessante ver como é que você pode chamar isso aqui, né? Como é que você consegue escrever essa sequência aqui. A gente vai mostrar isso mais tarde. Transformada Z, como eu falei, tempo discreto, não tem integral, não tem somatório, né? Porém, também tem que pensar, né? Não é imediato. Eu acho mais fácil, tá? Ok? Mas tem problemas bem difíceis. Tem problema tão difícil que o livro no Solutions fez errado. Isso é normal. Tá legal? Aí você vai colocar esse na lista. Não, esse eu já até mandei a solução pro cara. Pô, esse é bem complicado a solução. Já. Vamos lá. Então é isso, galera. A gente já terminou a aula de hoje. Na aula que vem a gente vai continuar falando sobre as propriedades, tá certo? Nesse fim de semana eu não vou nem prometer que eu vou corrigir a prova, cara. Não precisa corrigir isso aí. Não. Dá 9 para todo mundo. Ô, professor. Joga o dado, né? De 6 faces assim, não sei o quê. A nota no mínimo é 1, tá vendo? No máximo é 6. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Professor, se todo mundo tirar 1. A chance é 1/6 de tirar 9 na prova. Não, é 50%. Ou tira ou não tira. Então,